Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje, gente, do gênero Cândida, que é um dos mais importantes fungos aí dentro do contexto da área de saúde humana. O gênero Cândida ele causa o que a gente chama de candidíases ou candidoses. E aqui eu tenho o meu esqueminha, né, que a gente vai seguir ao longo da aula, sempre colocando aqui do lado esquerdo em que tópico a gente está, introdução e contexto, que eu vou falar sobre a importância desse fungo, vou falar um pouquinho de histórico, que eu acho que é sempre interessante a gente dar uma localização de como a ciência trabalhou e descobriu as informações sobre o agente e a doença, as manifestações clínicas, né? Um tópico que no caso da Cândida é especialmente relevante é o hábitat e a fonte da infecção, o agente etiológico, obviamente, os fatores de virulência que se relacionam com a patogenia do agente e ajudam a explicar os sinais e sintomas da doença, diagnóstico e, por fim, o tratamento. Então, vamos começando aqui com introdução e contexto. E para a gente mostrar por que esse fungo aí ele é tão importante na área da saúde humana, alguns dados. Ele é a quarta causa de septicemia em pacientes hospitalizados, né? Lembrando que septicemia aí é generalização de processo infeccioso. Então, reparem, quarta causa. Tem alguns dados que eu vou mostrar numa tabela, que é esta aqui, são dados americanos, então não são dados nem brasileiros nem mundiais, mas eles ajudam a dar uma ideia. Tem alguns anos já, e essa tabelinha ela lista os 10 principais agentes de septicemias em pacientes hospitalizados, e o que a gente pode observar aqui, ó, Cândida, ela é o quarto agente e é o único fungo aqui nessa lista. Então, todos os outros aqui são todos bactérias. Então, reparem na importância aí da Cândida. É a segunda causa de septicemia em pacientes que estão muito severamente imunocomprometidos, que é o caso de transplantados, né, e pessoas que têm linfomas e leucemias. Então, nessas categorias aqui, que tem uma imunodepressão muito severa, a Cândida ela acaba sendo alçada aqui a segunda causa de septicemia. Além disso, as fungemias por Cândida, elas têm uma letalidade altíssima, né? 40% de letalidade. Então, basicamente, todo paciente que tem uma fungemia, metade deles acaba morrendo. Quase metade deles acaba morrendo. Né? Então, isso mostra a gravidade da septicemia pela Cândida. E a gente considera a Cândida o principal agente de micose oportunista que a gente conhece. Essa importância ela é mais evidenciada ainda, tá? Quando a gente pega esta tabela, então a gente tem aqui vários agentes de micose invasiva, então eu estou até destacando isto, né? Então eu tenho aqui aspergilos, pneumocistes, criptococcus, histoplasma, rhizopus, e olha os números aqui que mostram que a Cândida é medalha de ouro aí em termos de causar quadros de micoses invasivas no ser humano. E por isso a gente considera a Cândida o principal fungo dentro do ambiente hospitalar. Aqui é uma outra tabelinha mostrando fatores de risco para a gente desenvolver candidíase invasiva. Então, intervenção médica, como o uso de catéteres, antibióticos de amplo espectro, procedimentos que envolvem cirurgia de sistema nervoso central. Aqui, alguns tratamentos que induzem imunodepressão, né? Neutropenia severa, transplante de órgãos, transplante de medula. Em todos esses casos, se vocês repararem, eu dei um destaque aqui em amarelo, a Candida albicans está basicamente presente na grande maioria deles. Né? Em alguns casos, como é o caso de catéteres e como é o caso de uso de antibióticos de amplo espectro, ela é o único aqui destaque que é colocado por esses autores. E agora vamos passar um pouquinho para um rápido histórico, só para vocês se localizarem de como foi a descoberta desse agente etiológico e dessa doença. Tá? A primeira descrição que a gente tem foi feita por um alemão,
o Bernard von Langenbeck, ele trabalhava nesse hospital aqui, né? E ele fez uma descrição de lesões em orofaringe, que, como a gente vai ver, são uma das possibilidades de manifestação clínica aí das candidíases. Em seguida, poucos anos depois, o David Grube ele definiu a candidíase oral, então ele fez uma descrição sistemática e classificou o fungo neste gênero aqui, o gênero esporótrico. Isso aí vai mudar com o tempo. Tá? Em 1953, 11 anos depois, Charles Robin denomina o fungo como Oidium albicans. Esse albicans tem a ver com a cor da colônia, depois a gente vai ver mais para frente, que dá uma colônia bastante esbranquiçada. Esse outro pesquisador, o Friedrich Zopf, ele redenomina o fungo como Monilha albicans, e aqui tem um detalhe, né? Esse nome acabou ficando famoso, e daí que a gente ainda ouve falar como sinônimo de candidíase, moniliose. Mas é um termo antigo esse, então o ideal é que a gente unificasse os termos e simplificasse. Então, ao invés de usar moniliose, deveria usar candidíase. E a gente tem uma mulher, essa alemã Christine Berkaut, que estabelece o nome moderno da Cândida, que é a Cândida albicans. Aqui é uma imagem da tese dela de doutorado, no qual ela fez essa proposição aí, que pegou e ficou até os dias atuais. Então, visto esse histórico aí, vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas para entender por que a gente estuda a Cândida aí dentro da área médico-humana. Tá? A primeira coisa que tem e que é bastante comum são as candidíases cutâneas ou mucocutâneas, como essa que está sendo mostrado aqui, especialmente em regiões de dobra de pele. Eu tenho outras imagens também, então em pacientes que estão muito imunocomprometidos eu posso ter quadros mais disseminados, com lesões piores, que se tornam, por exemplo, crostosas, como é o caso dessa criança aqui. Tá? Eu tenho também quadros de paroníquia ou onicomicose. Então, o que são esses termos aqui? Paroníquia é o termo que a gente usa quando eu tenho invasão aqui dos tecidos adjacentes à unha, tá? Nesse lado proximal da unha aqui. A onicomicose é a micose da unha em si, mas a paroníquia ela acaba afetando o tecido aqui que está adjacente à unha. Essa imagem aqui do livro do Cidrin, ela mostra uma grande diferença que a gente tem entre as onicomicoses por dermatófito, que afetam sempre ou frequentemente a borda livre da unha, e as candidíases que tendem a afetar a borda proximal da unha. Então esse desenho ele é bastante bacana, tá? Ilustrativo aí dessa diferença que a gente tem da localização das lesões na unha, tanto por dermatófito, que é um outro grupo de fungos que dá micose de unha, quanto pela própria cândida. Tá? Então aqui eu estou destacando que os dermatófitos têm predileção pela borda livre e as leveduras pela borda proximal. Outro quadro são as candidíases orais, ou que envolvem a orofaringe, que é o que essa imagem está ilustrando aqui com placas esbranquiçadas aqui, né? Nessa imagem. Aqui um outro quadro de candidíase oral. E eu tenho um quadro bastante conhecido, inclusive pelo público leigo, que são as candidíases vaginais, né? Como esse que está sendo mostrado aqui. No caso das candidíases vaginais, elas têm uma prevalência muito grande. A gente estima que 3/4 das mulheres vão ter em algum momento da vida algum tipo de candidíase vaginal. E desse total, 5% vão ter candidíase recorrente, ou seja, vão tratar, ela volta, trata, ela volta e assim por diante. Então se torna um problema persistente. Aqui são outras manifestações mucocutâneas que, a depender do autor que a gente pega, eles classificam de um jeito ou de outro. Então aqui são as esofagites por cândida. Então isso aqui é uma
está mostrando um esôfago e aqui eu tenho algumas lesões meio que em relevo e esbranquiçadas causadas pela cândida. Tá? Então, outra possibilidade de manifestação mucocutânea são as esofagites e outros autores, eles acabam até colocando uma outra categoria de candidíase em recém-nascidos, como é o caso que está sendo mostrado aqui. Tá? Lesões meio esbranquiçadas, a pele fica eritematosa, principalmente em regiões de dobra de pele, como a gente está mostrando aqui. E a gente tem, por fim, o quadro que se considera o mais grave de todos, o mais sério, que é a candidíase sistêmica, que também é chamada de fungemia por cândida ou candidemia, em que você tem o quê? A disseminação da cândida por todo o organismo do hospedeiro. Então a cândida não está mais circunscrita a um local, então a um trecho da pele, a unha, ou a mucosa oral, ou a vagina. Ela está disseminada pelo corpo inteiro, frequentemente por via hematogênica. Então, esses são quadros extremamente graves que se diferenciam bastante dos restantes que a gente viu até agora. Tá? E aqui eu estou mostrando as duas principais maneiras pelas quais a gente acaba adquirindo uma candidemia, né? Ou uma fungemia por cândida. O primeiro deles está aqui, se a gente lembrar que a cândida, e isso vai ser falado daqui a pouco, ela está no corpo da gente, ela é microbiota do nosso corpo, principalmente trato gastrointestinal. Eu tenho a situação de normalidade em que a cândida ela coloniza o nosso trato intestinal. Então ela habita aqui a superfície da luz intestinal, mas enquanto ela está em equilíbrio, ok. Quando eu tenho uma quebra desse equilíbrio, que é o caso que está sendo mostrado aqui, ela vai invadir a corrente sanguínea e, nesse sentido, ela vai se disseminar pelo corpo inteiro do hospedeiro. Essa primeira grande via pela qual se dá as candidemias, e eu tenho uma segunda, que é essa que está sendo mostrada aqui, que é via catéteres, ou seja, os catéteres são introduzidos em vasos sanguíneos e se eles estiverem contaminados com cândida, eles podem introduzir a cândida aqui direto na corrente sanguínea do paciente. E aí, obviamente, a cândida se dissemina pelo corpo inteiro dele. Então, a gente tem esses duas grandes portas de entrada para explicar as candidemias. E aí eu passo para aquele tópico que é bem particular da cândida, tá? Que é o hábitat e fonte de infecção. Então vamos lá. Hábitat, que a gente sempre fala quando dá aula de grupos de micro-organismos, né? O que é isso? É onde a gente encontra normalmente esse micro-organismo ou um determinado micro-organismo que causa uma doença. Então conhecer o hábitat de qualquer micro-organismo é essencial para eu entender como que se dá a infecção. Né? Então, por isso que a gente tem uma relação óbvia e direta entre o hábitat e o que a gente chama fonte de infecção. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vão fazer contraste com o que acontece com a cândida. Né? Vamos imaginar aqui um hospedeiro, né? Então nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre fonte de infecção. Quando a gente pensa numa doença como a leptospirose, que é uma doença bacteriana, onde que está a fonte da infecção da leptospirose? Urina de rato. Então, todo local que tem urina de rato, inclusive rios, lagos, esgotos, córregos, eu tenho uma fonte em que se uma pessoa entrar em contato com isso, ela pode se infectar pela leptospirose. Outro exemplo de fonte de infecção, febre amarela, que nos assolou bastante aí e continua nos assolando. Onde que está a fonte da infecção da febre amarela? É a picada de um mosquito. Então você está parado, o mosquito vem até você, te pica e transmite o vírus da febre amarela. E eu peguei aqui como um outro exemplo, né, uma micose rara, que são os micetomas, né, em que o fungo ele está no solo e a gente adquire essa infecção aí, essa doença, através de um trauma importante, né, especialmente na região dos pés, que introduz o fungo. Se a gente parar para observar, nesses três casos aí, a fonte da infecção é externa. Então eu tenho aqui, ó, urina de rato, o mosquito, o solo. Então as fontes são externas. Agora comparem com o que acontece com a cândida.
né? No caso da candidíase, o fungo ele já está no corpo do hospedeiro. Ele faz parte da microbiota do hospedeiro. Então, a gente encontra a cândida, tá, em mucosa de trato gastrointestinal, trato geniturinário, debaixo da unha e em regiões de dobra de pele do corpo. Então, reparem, todo mundo tem a cândida no seu próprio corpo. Tá? Aqui é um exemplo sobre a mucosa oral. 6%, e essa aqui é uma estimativa bem conservadora, tem autores que dizem 30%, 40%, tem cândida na própria mucosa oral, sem ter nenhum tipo de doença. Então, ela está lá em equilíbrio com o hospedeiro. Em paciente hospitalizado, esse número aumenta bastante, como está dando para a gente perceber aqui, né? E no caso do trato gastrointestinal, praticamente todo mundo tem a cândida nos seus intestinos. Então, assim, nós convivemos com a cândida, normalmente, ela já está em nós. Daí que a gente diz, né, que ela faz parte da microbiota e que as infecções por cândida, né, elas vão ser endógenas. Então, aqui eu estou destacando, você é a sua própria fonte de infecção, né? Então, você não vai adquirir a candidíase de outra pessoa, de outro lugar. O fungo já está em você e essas infecções são endógenas. Existe possibilidade de eu adquirir candidíase externa? Sim, existem alguns casos em que você adquire a cândida de uma fonte externa, mas é importante que se destaque que isso é exceção, tá? Não a regra. A regra é você ser a sua própria fonte de infecção. E a gente vai entender daqui a pouco como que a gente convive tanto tempo com ela sem problema e de repente ela passa a vir a ser um problema. Aqui eu estou colocando só o destaque em relação à transmissão exógena, ou seja, fontes externas, que ocorrem em algumas circunstâncias, como materiais oftalmológicos contaminados, soluções de nutrição parenteral e mesmo a via sexual, né? Então, tem livros que catalogam a candidíase vaginal como uma doença de transmissão sexual, mas a gente tem que lembrar que isso é uma exceção, né? Porque frequentemente a cândida já está no nosso corpo. E por conta disso, né, o fato da gente conviver com a cândida, em algum momento ela passa a causar doença, a gente percebe que ela é um micro-organismo oportunista, que vai se aproveitar de alguma alteração que a gente tem para conseguir causar doença. Então, a cândida é tipicamente um fungo oportunista. Mas aí vem a pergunta, né? Em geral, os fungos não são oportunistas. De fato, a gente pode dizer que dá para bater esse carimbo, né? O grupo dos fungos é oportunista em geral, mas a cândida ganha uma relevância enorme. Por quê? Porque quando a gente pega vários outros tipos de micose, eu estou retomando aqui o exemplo do micetoma, a fonte da infecção ela é externa. E eu preciso ter um acidente, preciso ter um trauma mecânico profundo para o fungo ser introduzido. Então, os casos de micetoma são muito raros e o impacto disso é pequeno. Já no caso da cândida, o fungo está no corpo. Então, qualquer paciente que tem algum tipo de imunocomprometimento, então debilitação de resposta imunológica, ele está predisposto a ter uma infecção por cândida, porque ela já está lá, ele não precisa chegar numa fonte de infecção. Então, a frequência das candidíases é muito grande, tanto as mucocutâneas quanto as invasivas também. Tá? E aqui eu listei algumas das principais condições que predispõem à cândida. Diabetes, né, especialmente o diabetes não controlado, né, diga-se de passagem, o envelhecimento ou crianças recém-nascidas, que aqui eu tenho os dois extremos de resposta imunológica, né? Tanto um sistema imunológico ainda não maduro, quanto um sistema imunológico que está em senescência. Então, ele está começando a perder parte das funções. Pacientes que têm tumores, como a gente já referiu ali, linfomas, leucemias, por exemplo. Pacientes que têm doenças autoimunes, porque nesse caso o paciente ele tem que tomar uma droga imunodepressora pesada para controlar a autoimunidade dele, e o efeito colateral disso é tornar esse paciente predisposto a infecções oportunistas. A AIDS, né, e especialmente a AIDS que não está controlada em pessoas que não tomam
a medicação anti-HIV e tem outras imunodeficiências, obviamente, relacionadas. Antibiótico terapia de amplo espectro e prolongada. Por quê? Porque nesse caso eu destruo a microbiota bacteriana. E esse tipo de droga não afeta fungo. Então a cândida ela fica à vontade para crescer e ocupar o espaço que estava sendo ocupado por bactérias. Então ela se beneficia aí dessas antibiótico-terapias prolongadas de amplo espectro. Uso prolongado de corticoides. Então, corticoides, dependendo da dose e do tempo de uso, eles têm um efeito imunodepressor. Quimioterapia e radioterapia para tratar diferentes tipos de tumores. Isso aqui tem um pesado efeito em sistema imunológico que afeta a medula óssea. E um destaque aqui, no caso da cândida, os cateterismos, né, que a gente vai ver que são bem importantes no caso da cândida, como eu já mostrei lá nos slides iniciais. E agora vamos falar um pouquinho do agente etiológico, né? Quem que é a cândida? Né? Basicamente, a gente considera a cândida uma levedura. Né? Então, lembrando aquelas duas grandes vertentes de fungos que a gente tem, bolores e leveduras, né? Bolor é pluricelular e levedura é unicelular. Então, a gente considera a cândida uma levedura. Porém, ela é um fungo polimórfico. Por quê? Ela não se apresenta somente na forma de levedura. Ela consegue se apresentar na forma de filamentos. E nesse sentido, a gente diz que é um fungo polimórfico. Então, eu tenho aqui uma imagem mostrando um esquema, né? Mostrando a cândida na forma do que a gente chama blastoconídeos. Esse termo blastoconídeo é o termo técnico para designar célula leveduriforme, né? Célula de levedura, que é fungo unicelular, mas a cândida também consegue se apresentar nessa morfologia aqui, em que você tem alguns blastoconídeos misturados com filamentos, como esses que estão sendo ilustrados, tá? Que podem ser tanto pseudomicélio ou micélio verdadeiro. Tá? Isso aqui vai ter um slide posterior que eu vou comentar nessa pequena sutileza aqui. Mas eu acho que a ideia que eu queria que ficasse nesse slide é isso. A cândida é um fungo que consegue filamentar, tá? E é dito polimórfico. Ela não é um fungo dimórfico, porque ela foge daquele padrão termodimórfico de no hospedeiro está como levedura e no ambiente está como bolor. Aqui não tem nada a ver com isso. Tá? O padrão é completamente diferente. Então, embora ela tenha morfologias distintas, elas não seguem a questão de temperatura. E aqui são as principais espécies de cândida, com destaque para a Cândida albicans. Essa aí, de longe, é a mais importante de todas. Quando a gente vai olhar a manifestação clínica, a gente percebe que quase todas as candidíases mucocutâneas são causadas pela Cândida albicans. E quando a gente vai olhar as fungemias por cândida, né, da metade a 70% são por Cândida albicans. Então ela é o mais importante. Porém, a gente tem uma série de outras espécies que estão ganhando importância. Então, Cândida glabrata, parapsiloses e tropicalis, né, se a gente juntar com a albicans, elas respondem por quase 100% das fungemias por cândida. Tem outras espécies que têm importância, a Krusei, por exemplo, Lusitania e Dubliniensis, mas as mais importantes são essas que eu destaquei aí. E a gente tem que elencar também aqui a Candida auris, tá? Que é um patógeno fúngico emergente que teve destaque aí nos jornais, como a gente já viu, né? E que tem algumas características de ser muito resistente às drogas, que é um grande problema para a gente, né? E que é de difícil identificação. Como a gente tratou disso numa aula anterior, eu não vou comentar muito da Candida auris, mesmo porque aqui é uma aula mais geral sobre o gênero Cândida. E quais são os fatores de virulência das cândidas, né? Vamos ver aqui. Esses são os principais: proteinases, fosfolipases, a filamentação, a capacidade de filamentar, as mananas da parede celular e formação de biofilmes. Então eu vou passar muito rapidamente por cada um deles aqui.
As proteinases são, obviamente, enzimas que quebram proteínas, as mais diversas, e que as proteínas quebradas são as proteínas do hospedeiro. Isso ajuda o fungo a se espalhar, a se defender e assim por diante. E o que a gente percebe é que o elenco de proteinases que cada cândida tem parece se correlacionar com a sua capacidade de causar dano, né? Então a gente tem uma correlação com a virulência aqui das diferentes espécies de cândida. As fosfolipases, que são a outra categoria de enzimas, aí elas quebram lipídios e elas degradam membranas celulares, e nesse ponto especialmente importante é degradar membranas celulares de células de defesa do hospedeiro, porque assim elas estão ajudando a desarmar a nossa resposta imunológica. E eu tenho aqui um outro ponto que é um destaque muito grande para as candidíases, que é a capacidade de filamentar e as mananas da parede celular. O que é manana de parede celular? São carboidratos que existem na parede celular dos fungos, que é a parte mais externa do fungo. Tá? Essas coisas se interrelacionam e dizem respeito à adesão e a escape de reconhecimento pelo sistema imunológico. A adesão, a gente tem que lembrar que é um fator primordial para qualquer patógeno. A primeira coisa que um patógeno faz é fazer adesão às células do hospedeiro. E aqui eu vou mostrar com um esqueminha feito por mim mesmo, que eu tenho aqui blastoconídeos, né, e eu tenho aqui uma cândida filamentando. Então o que acontece? Em vermelho, que são esses quadradinhos, eu representei as mananas. A gente percebe que quando eu tenho só blastoconídeo, eu tenho uma quantidade de mananas menor do que quando esse blastoconídeo filamenta. Ou seja, a filamentação ela aumenta a expressão dessas mananas, desses carboidratos de parede celular, né? Isso confere alguma vantagem para a cândida que filamenta em relação à cândida que não filamenta? Sim, confere. Por quê? Eu tenho que, quando eu tenho poucas mananas, a parede está mais hidrofílica, e quando eu tenho muitas mananas, a parede celular fica mais hidrofóbica. E essa característica, né, hidrofóbico, né, que não gosta da água, é melhor para fazer adesão às células do hospedeiro. Então, a cândida que filamenta, ela tem uma adesão melhor às nossas células, e isso é uma etapa importante do processo infeccioso. E além disso, além dela expressar mais mananas quando ela filamenta, ela passa a expressar algumas proteínas, como essa HWP1 aqui, que também é um grande auxílio na adesão. Aqui algumas imagens mostrando cândida filamentando. Isso aqui é uma microscopia de varredura, que é um aumento grande e que mostra em 3 dimensões a cândida. Então a gente observa aqui a cândida blastoconídeo começando a filamentar, e aqui eu tenho vários outros pontos aqui mostrando a mesma coisa. Aqui é uma outra imagem de cândida filamentando. E aqui é uma microscopia óptica, né, mostrando os blastoconídeos aqui e os filamentos da cândida aqui, ó. Aqui mais algumas imagens mostrando blastoconídeos junto com alguns trechos de filamentos. E aí uma ressalva aqui, né? A gente tem uma tendência a considerar que, já que quando ela filamenta, ela aumenta bastante a adesão, né? Isso é uma enorme vantagem para as cândidas que conseguem filamentar. Mas as cândidas que são exclusivas de forma leveduriforme, que é o caso da cândida glabrata, elas também causam doenças, então é bom que se diga. A forma leveduriforme, como ela é unicelular, isso aí facilita a disseminação pelo corpo, por exemplo. A filamentosa, eu tenho uma facilitação da invasão tecidual. Então, a gente não pode simplesmente considerar que a cândida que filamenta é patogênica e a que não filamenta não é patogênica. Isso não está correto, né? A gente tende a encarar a filamentação como um ponto importante para a patogenia, mas eu não descarto que as formas que não filamentam não possam causar doença também. Tá? E aí,
para a gente finalizar esses itens, filamentação e mananas de parede, a gente vai ver como as mananas de parede ajudam no escape da resposta imune. Tá? Aqui eu coloquei uma célula leveduriforme e esses trechinhos em amarelo aqui na superfície dela, tá, são o que a gente chama de beta-glucanas. O que é beta-glucana? É uma outra categoria de carboidrato que existe na parede celular de fungo. Né? Esse tipo de carboidrato que a gente tem na parede celular de fungo é reconhecido pelas nossas células do sistema imunológico. Então eu representei aqui célula dendrítica, os neutrófilos e os macrófagos. Essas células fazem fagocitose, diferentes tipos de fagocitose, mas elas precisam reconhecer coisa estranha. E elas têm receptor para beta-glucana. Então, se aparecer um fungo com beta-glucana aqui na sua superfície, essas células aí olham para isso aí e falam, opa, isso aí é estranho, vamos comer isso aí. Elas fagocitam esse agente. Tá? Então, é importante elas enxergarem que aquilo é estranho. Mas, quando eu tenho uma grande produção de mananas, olha o que acaba acontecendo. As mananas cobrem as beta-glucanas. Tá? Então, as mananas estão aqui. Ó. Como elas estão cobrindo as beta-glucanas, essas células aqui, ó, elas não têm como reconhecer isso como estranho. Elas têm muito mais dificuldade de reconhecer isso como estranho. Então, a eficiência da fagocitose por estas células ela é prejudicada. Então, essas mananas de parede também ajudam no escape da resposta imunológica. E, por fim, a gente tem a formação de biofilmes. Né? Então, o que é o biofilme? Né? É aquela matriz de material polimérico que alguns micro-organismos produzem quando eles estão em comunidade, né? Eles produzem e secretam, então você tem como se fosse uma piscina, né, de material polimérico no qual estão imersos os micro-organismos. Né? E esse tipo de matriz acaba ajudando os micro-organismos a ficarem aderidos entre si e entre eles e alguma superfície que pode ser uma superfície inanimada ou uma superfície viva. Então isso aí é um fator aí que interfere no nosso combate aos micro-organismos. De que maneira? Né? Vamos primeiro só ver um biofilme. Aqui eu coloquei um catéter, então aqui embaixo uma superfície de catéter, por exemplo, e aqui algum tipo de micro-organismo em amarelinho. Esse micro-organismo ele passa a produzir e secretar algum tipo de material polimérico. Né? Esse material forma como se fosse uma piscina, como eu falei, é uma espécie de grude que acaba protegendo estas bactérias de agentes externos e acaba ajudando eles a ficarem grudados aqui no catéter. Então, o biofilme ele ajuda o micro-organismo a resistir a antimicrobianos, a desinfetantes, a antissépticos e a própria resposta imunológica se eu tiver um biofilme formado nos tecidos do hospedeiro. Tá? Então, o biofilme a gente considera que também é um fator de virulência relevante aí, especialmente no caso do gênero Cândida. Tá? Então, aqui eu estou dando um destaque para os catéteres. Né? Vocês lembrem naquela primeira tabelinha que eu mostrei, né, intervenção médica que pode resultar em candidíase, cateterismos. Então, catéter tem um papel bastante central aí nessa parte das fungemias por cândida. Né? E só para deixar a definição aqui, a gente está falando de catéter. O que é um catéter? Né? São esses dispositivos para injeção de medicamento, quimioterapia, soro ou para monitoramento de algumas atividades vitais. A ideia aqui que tem que ficar é o seguinte: o catéter é uma coisa invasiva. Então você vai perfurar um vaso e enfiar uma canaleta ali. E nesse ato você pode infectar um hospedeiro, se esse catéter estiver contaminado ou se ele empurrar uma contaminação que eventualmente está ali na pele. Então, no caso dos catéteres, eu posso ter infecções bacterianas? Posso, mas dentro do contexto do gênero Cândida, eles são centrais aí, porque eles estão muito relacionados a fungemias por Cândida. Tá? E aqui eu listei as principais espécies relacionadas com formação de biofilme. A própria Cândida albicans, que é a espécie mais importante que a gente tem, Parapsiloses, a Cândida glabrata e a Cândida auris, aí esse patógeno emergente, como a gente viu. Agora a gente vem para a parte de diagnóstico.
tá? E aí a gente segue aquele esqueminha clássico do diagnóstico microbiológico, que é exame direto, semeadura, isolamento e identificação. Eu não vou me ater muito a esta parte aqui, por quê? Porque é uma parte bem complexa, cheia de detalhes, minúcias, e que eu acho que tem menos pertinência dentro do contexto da enfermagem, tá? Mas, basicamente, a gente olha a morfologia do fungo, a gente semeia ele em meios de cultura, ele cresce e a gente faz a identificação das leveduras por provas bioquímicas, tá ok? E por fim a gente vai para o tratamento, que é o último tópico aqui que a gente vai abordar. Então, com relação ao tratamento, eu tenho uma série de antifúngicos que são utilizados, né? Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, nistatina, itraconazol, fluconazol e anfotericina B. Tá? A gente não vai ficar discorrendo aqui sobre tratamento, não é o objetivo da microbiologia, tá certo? Mas eu só quis citar alguns dos principais antifúngicos usados. Isso varia muito em termos de manifestação clínica, gravidade. Mas eu quero fazer um destaque aqui para a questão da resistência aos antifúngicos. Por quê? Olhem isso aqui. Essa aqui é uma tabela em que eu estou mostrando aqui algumas das espécies, a albicans, a cruzi, a glabrata, a rugosa e a lâmbica. E aqui eu tenho um antifúngico que é bastante usado para as candidíases, que é o fluconazol. Tá? Ele nunca é usado sozinho, mas é só para dar uma ideia de como o problema de resistência ele existe. A Candida albicans, ela tem uma resistência pequena, só 1,4% das amostras são resistentes ao fluconazol. Tá? Mas olha só a Candida krusei, quase 80% das amostras são resistentes. O que significa isso? Se eu tiver um paciente com uma fungemia por cândida, né, e eu for fazer alguma combinação de drogas, se ele tiver com cândida albicans e eu utilizar o fluconazol, que é um antifúngico que se difunde bem aí nos tecidos, provavelmente vou ter um bom resultado, porque a albicans, na grande maioria das vezes, ela é sensível. Mas se por acaso e por azar esse paciente tiver com Candida krusei, ele pode estar aqui, ó. Tem grande chance dele estar aqui, 4/5 de chance de ser resistente ao fluconazol. Ou seja, a droga que eu estou usando vai fazer cosquinha aí na levedura, não vai fazer nada. E como os quadros de candidemia eles são graves, eu não posso perder tempo usando uma droga que não vai funcionar. Por isso que nas candidemias é essencial eu fazer o diagnóstico rápido e eu fazer o diagnóstico em nível de espécie, tá? Aqui, só como ilustração, a glabrata tem uma resistência bem maior, 10 vezes maior que a albicans, a rugosa e a lâmbica. Isso aqui são mais incomuns, tá certo? Então, esse quadrinho aqui tem inúmeros quadros com outras espécies, mas eu quis usar um deles para fazer um resumo e mostrar como é importante chegar à identificação em nível de espécie. Tá? Então, aqui o meu destaque aí no slide. E por fim, com relação a tratamento, essa é uma peculiaridade da Cândida, como ela é agente de microbiota, em algumas situações se desenvolveu um tratamento complementar, né, que é o uso de probióticos. Então, o que é probiótico? É micro-organismo vivo que você administra para uma pessoa para melhorar uma função fisiológica ali dela. Tá? O probiótico mais famoso que a gente conhece são os iogurtes que a gente ingere por via oral. Mas no caso das candidíases, o pessoal conseguiu aplicar com algum nível de sucesso na candidíase oral, especialmente em pacientes idosos que usam próteses. Então se combinou uso de antifúngico com probiótico, né? E se teve alguns resultados positivos. Tá? É bom que se diga que tem muito poucos trabalhos usando probióticos para tratar a candidíase oral. E eu tenho aí com um pouquinho mais de frequência uso de probióticos para tratar a candidíase vaginal. Então, você tem a introdução de algumas bactérias ali na mucosa vaginal que fazem já parte da microbiota, mas que em uma grande quantidade ajudam a deslocar a cândida. Né? Então, como eu falei, isso é um tratamento complementar com antifúngicos. Você dá o antifúngico para combater a cândida e joga lá um probiótico, que é uma bactéria, que coloniza ali ou recoloniza ali a mucosa vaginal e desloca a cândida. Isso parece ser um auxílio importante aí no caso da
candidíase vaginal. Tá? Isso aí ilustra a importância de uma aula da microbiologia, que é a aula de microbiota, né? Que é um assunto que 20 anos atrás pouco se falava aí na microbiologia, mas que hoje ele é um tópico extremamente quente na nossa área. Com isso, a gente chega aqui ao fim da nossa aula. Vocês vão ter uma testagem, né, para se desafiar aí, ver se vocês conseguiram capturar todas as informações e entender o assunto. E depois a gente tem a aula síncrona para tirar dúvidas. Tá ok, gente? Então, até lá!